Oi, gente, paz esteja com todos vocês. Como é que nós estamos nesse início de semana, nessa noite de domingo? Eu venho aqui nesse vídeo matar a curiosidade de alguns, fazer aqui uma resenha, se é que posso chamar assim, né, de resenha. E essa resenha visa responder o porquê que eu não me tornei uma testemunha de Jeová. Eu ouvi algumas vezes por boca de alguns padres, não sei se esse é o conceito da Igreja Católica. Por isso eu digo que ouvi de alguns padres e não da Igreja Católica em si. Eu ouvi alguns padres dizerem que tem pessoas que têm vocação religiosa. E eu não sei o que é que esses padres quis dizerem com pessoas que têm vocação religiosa. Será que há pessoas que não têm vocação religiosa? E outras sim, e outras têm? Ou talvez os padres quisessem dizer que tem pessoas que têm vocação religiosa para o ministério, desculpem, para ser freira, para ser padres. Eu não sei bem o que esses padres quis expressarem quando disse que tem pessoas que têm vocação religiosa. O fato é que eu sempre me senti uma pessoa com vocação religiosa. E você, Jorge, o que é que você entende por vocação religiosa? Quando eu digo que eu sempre me senti com vocação religiosa, eu estou querendo dizer, ou dizendo, né, que eu tinha tendência a me apegar a uma religião, a entrar em uma religião. Se você não sabe, eu não nasci em um berço religioso, nem católico, nem cristão protestante, enfim. Minha família dizia-se católica, católica nominal, católica por tradição. Mas não praticávamos nada do catolicismo, não íamos à missa. Mas eu em si, Jorge, me sentia uma pessoa com vocação religiosa. Quando eu passava pela rua, por exemplo, e que alguém me dava um folheto, um panfleto com um texto cristão, alguém que saía para evangelizar, perdão, gente, mais uma vez. Quando uma testemunha de Jeová me dava um tratado, quando batia a porta lá de casa, quando eu ouvia um programa no rádio com alguma coisa envolvendo religião, eu me sentia atraído. Então eu digo que eu tinha tendência a me agregar em uma religião. Na minha pré-adolescência, adolescência, lá em casa, na minha rua, tínhamos uma vizinha, uma senhora de seus 50, 55 anos à época. E ela e as suas duas filhas eram testemunhas de Jeová. As filhas, claro, por influência da mãe. Ela tinha mais filhos, tinha netos, mas testemunha de Jeová mesmo era só ela e as suas duas filhas. E essa senhora, vez por outra, muito raro inclusive, me dizia: Jorge, vai numa reunião no Salão do Reino com a gente, faz uma visita ao Salão do Reino, vai conosco em uma religião. E como eu disse a vocês, eu sempre me senti vocacionado, sempre tive vocação religiosa, tendência a me apegar a uma religião.
Como eu dizia, sempre que eu recebia algo relacionado à religião, um panfleto, um folheto, eu nunca descartava. Eu não tinha coragem de descartar porque entendia que ali tinha, ou continha, ou era a palavra de Deus. Então, com muito respeito, eu pegava aquele panfleto e colocava no bolso, colocava no local seguro, algo que não significasse descarte. E aí essa vizinha nossa, testemunha de Jeová, me chamava assim, esporadicamente. E eu confesso que eu não visitei o Salão do Reino, porque eu nunca tive um convite mais incisivo, né, dessa senhora, dessa testemunha de Jeová que era a nossa vizinha. Por exemplo, se ela diz, Jorge, olha, vá conosco no salão, um exemplo, quarta-feira tem reunião, vou esperar você aqui, posso esperar para a gente ir junto? Se ela dissesse isso para mim, com certeza eu iria. Não iria porque era uma reunião no salão, é porque era uma reunião religiosa. Se uma outra religião me convidasse também com mais incisão, eu também iria. Mas essa testemunha de Jeová não me convidou com a incisão que me levaria a uma reunião no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. E o tempo passou, essa senhora veio a falecer e mais tarde um pouco eu fui convidado para visitar a igreja Assembleia de Deus. E não foi nem tanto um convite incisivo, é que a pessoa que me convidou estava meio que interessado nela. Era uma jovem da minha faixa etária de idade à época. E como eu estava meio interessado nela, eu acabei, sem muita coisa, aceitando o convite para visitar a Assembleia de Deus. Visitei por 2 vezes seguidas, um sábado e um domingo. E lá eu acabei aceitando a Jesus como meu Salvador pessoal. Aceitei Jesus com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 40 e alguma coisa. Eu não vou dizer não, vou deixar você curioso. Depois que aceitei Jesus, eu comecei a me envolver com os parentes desta senhora que era testemunha de Jeová. Até mesmo porque os netos dela, os filhos mais novos e tal, eram contemporâneos meio da mesma faixa de idade, um pouquinho mais velho e tal, e nós batíamos muito papo, muita resenha. E nós começamos a conversar sobre os ensinamentos da minha igreja, da Assembleia de Deus, e os ensinamentos das testemunhas de Jeová. E foi aí que eu comecei a estranhar as doutrinas das testemunhas de Jeová. Forçando um pouco a memória aqui, eu me lembro que eu conversei uma vez com um estudante, não foi nenhuma testemunha de Jeová, com um estudante das testemunhas de Jeová, que era filho dessa senhora que faleceu. E eu conversando com ele estudando com as testemunhas de Jeová, eu cristão, novo convertido, né? Recém-chegado à igreja, ainda dando os primeiros passos, tomando o primeiro leite, o primeiro conhecimento, ou os primeiros conhecimentos. E na nossa conversa, na troca de informações doutrinárias, essa estudante das testemunhas de Jeová me disse, por exemplo, que Deus não era onisciente. E aí nós travamos uma discussão bíblica, teológica. Eu chamo de bíblica e teológica hoje, viu, gente? Eu consigo identificar hoje, mas na época era uma discussão religiosa, enfim. Foi a partir daí que eu comecei a desconfiar das doutrinas das testemunhas de Jeová. Que o Deus que não é onisciente, não é o único que sabe de tudo, que tem conhecimento de tudo, que é o próprio conhecimento,
não é o mesmo Deus da Bíblia. Eu comecei a perceber que o Deus que as testemunhas de Jeová viam na Bíblia não era o mesmo Deus que eu via nessa mesma Bíblia. Mas não é o assunto de discussão de agora, viu, gente? Se Deus é ou se não é onisciente. Deus é onisciente. Vejo Deus na Bíblia como um ser onisciente. Para as testemunhas de Jeová, o Deus da Bíblia, não é um Deus onisciente. Isso é uma heresia aqui pra gente muito frágil, muito pesada. A propósito, se você me perguntar, Jorge, qual é a maior heresia que as testemunhas de Jeová ensinam no seu ponto de vista? Eu acho que a heresia mais pesada, mais vergonhosa e é também a mais frágil que as testemunhas de Jeová ensinam é que Jesus já voltou, e voltou no ano de 1914. Essa é a heresia grosseira e envergonha as testemunhas de Jeová. Bom, mas não é o assunto do vídeo. Então eu não me tornei testemunha de Jeová numa compreensão humana por um acidente de percurso. A senhora nunca me fez um convite incisivo para visitar o Salão do Reino. Eu já disse, se eu tivesse visitado, eu me tornaria uma testemunha de Jeová. Graças a Deus que não aceitei o convite. Então, por uma linguagem, por uma visão meramente humana, eu não me tornei testemunha de Jeová por um acidente de percurso. Olhando com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, com os olhos teológicos, com os olhos bíblicos, eu não me tornei testemunha de Jeová por uma providência divina. Eu morreria de vergonha se depois de testemunha de Jeová eu descobrisse que as testemunhas de Jeová tanto fizeram falsas profecias, que as testemunhas de Jeová proibiram no passado transplante de órgãos e outras doutrinas que já expus em vídeos publicados aqui abaixo no meu canal no YouTube. Foi isso e por isso que eu não me tornei uma testemunha de Jeová. Até a próxima.